Dentro da prisão, onde até os criminosos mais violentos precisam escolher suas batalhas com cuidado, existe um homem que ninguém ousa desafiar. Ele não precisa gritar para ser ouvido, nem levantar um dedo para impor respeito. Sua simples presença é suficiente para fazer até os mais brutais assassinos pensarem duas vezes antes de cruzar seu caminho. Hoje você irá conhecer os chefes de gangue mais temidos e prepare-se, pois o último desta lista irá te chocar. Começamos este vídeo com Jonaique Martinez Estrela. Na noite de 20 de junho de 2018, a cidade de Nova York foi palco de um crime brutal que chocou toda a comunidade. Jonaique Martinez Estrela, juntamente com Manuel Rivera, Elvin Garcia, José Muniz e Antônio Santiago, emboscaram, esfaquearam e mataram Alessandro Guzman Feliz, um garoto de apenas 15 anos. Os 5 faziam parte da temida Gangue Trinitários, uma organização criminosa de origem dominicana conhecida por sua extrema violência. Tudo começou quando Alessandro saiu de casa para encontrar um amigo a poucos quarteirões de distância. No entanto, ele foi erroneamente identificado como um membro de uma gangue rival. Em instantes, vários carros surgiram e começaram a persegui-lo. Desesperado, Alessandro tentou encontrar refúgio dentro de um armazém próximo. As câmeras de segurança registraram o momento angustiante em que o jovem se esconde atrás do balcão, apenas para ser descoberto e puxado à força para fora pelos criminosos. O que aconteceu a seguir foi uma cena de puro horror. Armados com grandes facas e facões, os 5 membros da gangue se revezaram para atacar Alessandro com golpes brutais. Após o ataque, os assassinos fugiram do local nos mesmos veículos em que chegaram, deixando o adolescente gravemente ferido no chão. Mesmo à beira da morte, Alessandro reuniu forças para voltar à loja em busca de ajuda, mas foi expulso do local. Com o pouco de energia que restava, ele gesticulou para os espectadores pedindo que chamassem uma ambulância e tentou correr em direção ao Hospital St. Barnabas, que ficava a apenas um quarteirão de distância. Infelizmente, seu corpo não resistiu e ele caiu na entrada do hospital. Enquanto testemunhas tentavam socorrê-lo, 2 policiais permaneceram parados, sem prestar assistência. Essa negligência gerou uma grande revolta, levando à investigação da conduta dos oficiais. Apenas 20 minutos depois, Alessandro sucumbiu aos ferimentos, sendo a facada no pescoço o golpe fatal. As investigações rapidamente levaram à prisão dos 5 suspeitos, que foram acusados de homicídio de 1º grau. Durante o julgamento, um 6º membro da gangue Trinitários, Kevin Álvares, fez um acordo com a promotoria e testemunhou contra seus comparsas, em troca de uma sentença reduzida. Ele revelou detalhes sobre a emboscada e apontou os responsáveis pelos golpes fatais. Mesmo diante das evidências incontestáveis, os assassinos não demonstraram nenhum remorso no tribunal. Pelo contrário, fizeram sinais de gangue e gritaram slogans da Trinitários, desafiando a justiça. Jonaique Martinez Estrela, identificado como o responsável pelo golpe fatal, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Seus cúmplices também receberam penas severas, garantindo que jamais voltem a representar uma ameaça para a sociedade. Outro caso impactante foi o de Michael Thomas. Michael Thomas, um jovem de 16 anos, jamais imaginou que aquela noite terminaria de forma tão desastrosa. Em 2011, ele e seus comparsas, Malik Merchant e Jimmy Scales, estavam em uma minivan roubada quando decidiram cometer um assalto na West Lisbon Avenue, em Wisconsin. A vítima escolhida foi Sharon Staples, uma mulher de 34 anos que, sem saber, estava prestes a ter seu destino brutalmente alterado. Thomas desceu do veículo e exigiu a bolsa de Sharon, mas ela resistiu. O que aconteceu a seguir foi cruel. Sharon foi baleada e morta ali mesmo, sem qualquer chance de defesa. O crime se tornou ainda mais trágico quando se descobriu que Sharon estava grávida de 12 semanas. Preso e levado a julgamento, Thomas se declarou culpado de 2 acusações de perigo imprudente de 1º grau pelo assassinato de Sharon e seu filho ainda não nascido. No tribunal, ele inicialmente manteve a calma, mas tudo mudou de repente. Quando estava prestes a ser retirado da sala, Thomas olhou para sua família e tentou correr em direção a eles. O desespero tomou conta do ambiente. Os policiais agiram rapidamente, derrubando-o no chão, o que gerou um verdadeiro tumulto. Gritos ecoaram pelo tribunal, familiares choravam e tentavam se aproximar. Um dos presentes, identificado como Chuck, ignorou as ordens do xerife para se acalmar e acabou sendo algemado e levado sob custódia.
Após o caos, a sentença foi finalmente anunciada. Michael Thomas foi condenado a 35 anos de prisão. Malik Merchant, apontado como vigia do crime, recebeu uma sentença de 17 anos. Já Jimmy Scales, o motorista da fuga e suposto membro da gangue de rua Disciples, foi sentenciado a 25 anos. Um crime brutal, uma audiência marcada pelo desespero e uma sentença que mudou para sempre a vida de todos os envolvidos. Entretanto, seu caso não se compara a Jesse Onfroy. Conhecido mundialmente como XXXTentacion, foi um dos rappers mais influentes de sua geração. Mas em 18 de junho de 2018, sua trajetória foi brutalmente interrompida em um assalto na Flórida. Com apenas 20 anos, Onfroy saiu de casa naquele dia para comprar uma motocicleta, acompanhado de seu tio, Leonard Kerr. Sem saber, ele já estava sendo seguido por 4 criminosos: Michael Boatwright, Trayvon Newsome, Dedrick Williams e Robert Allen. As câmeras de segurança mostraram os homens rastreando cada movimento do rapper, até mesmo entrando na concessionária para confirmar que era realmente ele. Ao deixar o local, Onfroy foi emboscado. Um SUV preto bloqueou seu BMW e 2 assaltantes armados desceram do veículo. O que começou como um roubo, logo se transformou em uma tragédia. O rapper tentou reagir e foi brutalmente executado com diversos tiros. Em questão de segundos, sua vida foi tirada por uma bolsa contendo cerca de $50 mil em dinheiro. A cena chocante foi registrada por transeuntes, que imediatamente acionaram o 911. Pouco depois, imagens do rapper sem vida no banco do motorista viralizaram nas redes sociais, deixando fãs e a indústria do hip-hop em choque. Artistas como Diplo e J. Cole prestaram homenagens à jovem estrela, lamentando a perda prematura de um talento tão promissor. As investigações avançaram rapidamente, e os 4 suspeitos foram presos e acusados de assassinato em primeiro grau e assalto à mão armada. Mas um deles, Robert Allen, aceitou um acordo judicial para testemunhar contra os outros 3. O julgamento foi intenso, com a promotoria argumentando que o assassinato foi premeditado e meticulosamente executado. Em uma reviravolta surpreendente, o advogado de Williams tentou desviar a atenção, sugerindo que o rapper Drake estaria envolvido no crime, alegação que nunca foi comprovada. Porém, as evidências eram esmagadoras. Câmeras de segurança registraram todo o ataque, além de um vídeo dos suspeitos posando e dançando com o dinheiro roubado logo após o crime. O depoimento do tio de Onfroy, que presenciou a execução, e o testemunho de Robert Allen foram cruciais para selar o destino dos réus. Ao final do julgamento, Michael Boatwright, Trayvon Newsome e Dedrick Williams foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Boatwright, identificado como o atirador, recebeu uma sentença adicional de mais 30 anos. Já Robert Allen, por cooperar com a justiça, teve sua pena reduzida para 7 anos de prisão, seguidos de 20 anos de liberdade condicional. XXXTentacion tinha uma carreira brilhante pela frente, mas sua vida foi interrompida de forma cruel, tudo por causa de alguns milhares de dólares. E se você está gostando do vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuamos com Brandon Spencer. Era para ser apenas uma festa de Halloween no campus da Universidade do Sul da Califórnia, mas na noite de 31 de outubro de 2012, tudo se transformou em caos. No meio da multidão, tiros foram disparados. 4 pessoas ficaram feridas, estudantes entraram em pânico, alguns correram para se salvar, enquanto outros tentavam se esconder. Segundo a polícia, o responsável pelo ataque era Brandon Spencer, um jovem de 19 anos supostamente ligado a uma gangue local. Ele teria atirado contra a multidão em um ato de vingança contra um membro de um grupo rival. Após o incidente, Spencer conseguiu fugir com os outros estudantes, mas logo foi capturado pelo Departamento de Polícia de Los Angeles. Durante o julgamento, a promotoria apresentou Spencer como um criminoso frio e calculista. Eles argumentaram que o ataque foi premeditado e que ele não se importou com quantas vítimas inocentes poderiam ser atingidas. Por outro lado, Spencer sempre negou as acusações, insistindo em sua inocência, mas o júri não se convenceu.
Quando chegou o momento da sentença, o tribunal inteiro observava em silêncio. O juiz começou a ler o veredicto, culpado em todas as acusações. Foi então que Spencer perdeu completamente o controle. Em um misto de desespero e choque, ele desmaiou e bateu violentamente a cabeça na mesa 2 vezes, antes que os oficiais corressem para contê-lo. No final, a justiça foi implacável. Brandon Spencer foi condenado a 40 anos de prisão pelo tiroteio na USC. Mas a pergunta que fica é: ele realmente recebeu a punição que merecia? Ou houve falhas nesse julgamento? O que você acha? Antes de irmos para o chefe de gangue mais temido da prisão, conheça David Parga. Em uma noite de Halloween de 2006, o clima festivo foi interrompido por um ato de violência brutal. Lion Washington, um jovem de 27 anos recém-formado na faculdade, foi expulso de uma festa na Califórnia, onde a maioria dos convidados eram membros de gangues mexicanas. Ele poderia ter seguido seu caminho, mas decidiu voltar, e essa decisão custou sua vida. David Parga, membro da temida gangue La Habra Street, considerou a atitude de Washington desrespeitosa. Sem qualquer provocação, ele sacou uma arma e disparou várias vezes contra o jovem. Os tiros atingiram seu tronco, deixando-o gravemente ferido. Washington foi levado às pressas para um hospital, mas não resistiu. A polícia agiu rapidamente e prendeu Parga, acusando-o de homicídio qualificado. Em uma decisão surpreendente, ele escolheu se defender sozinho no tribunal. Mas sua estratégia não funcionou. O júri não teve dúvidas, culpado de homicídio de 2º grau. O momento da sentença foi carregado de emoção. Familiares da vítima enfrentaram o assassino de Washington. Seu irmão declarou que ele não merecia morrer daquela forma. Sua irmã falou sobre o vazio irreparável que a perda trouxe para a família. E sua mãe fez uma revelação tocante. Se tivessem tido a oportunidade, Washington teria sido um grande amigo de Parga. Quando chegou a vez de Parga falar, ele tentou demonstrar arrependimento. Pediu desculpas, mas o juiz não se comoveu. Chamou-o de covarde por ter tirado a vida de um homem sem motivo aparente. A sentença foi severa, 50 anos de prisão perpétua. E agora conheça o chefe de gangue mais temido da prisão, Joseph Lancia. Em Rhode Island, um tiroteio chamou a atenção das autoridades para uma das gangues de motociclistas mais temidas dos Estados Unidos, os Hells Angels. Anyone inside 161 Message Street? This is the state police. Come out with your hands up. Do it now. No centro da polêmica estava Joseph Lancia, então presidente da facção no estado. Lancia, de 30 anos, estava envolvido em uma rivalidade crescente com Richard Starnino, um homem que já havia sido considerado para entrar no grupo, mas que agora se tornara seu desafeto. Em meio a essa disputa, Lancia sacou uma arma e disparou contra o caminhão que Starnino dirigia. Por sorte, ninguém se feriu. Mesmo após o ataque, Starnino continuou dirigindo e concluiu suas entregas como se nada tivesse acontecido. Mas a situação poderia ter sido muito pior. A resposta policial foi imediata. Uma grande operação foi realizada na sede dos Hells Angels, resultando na prisão de vários membros do grupo. Lancia também foi detido e enfrentou acusações de tentativa de homicídio. No entanto, em um acordo judicial controverso, as acusações foram reduzidas. Em vez de tentativa de homicídio, Lancia se declarou culpado por agressão com ferimentos graves. Durante sua sentença, membros dos Hells Angels compareceram ao tribunal para demonstrar apoio ao seu presidente. Lancia teve a oportunidade de falar, mas preferiu o silêncio. Já o juiz não poupou palavras. Além da pena, ordenou que ele se mantivesse afastado da vítima. A sentença foi anunciada: 5 anos de prisão, seguidos de 10 anos em liberdade condicional. No fim, o caso de Joseph Lancia mostrou que, mesmo no mundo dos Hells Angels, rivalidades internas podem custar caro. E se gostou deste vídeo, confira a criança mais temida da prisão. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.